Vamos analisar agora a questão do controle de acesso, né? Nós temos aqui no banco de dados uma tabela função, onde todas as funções da aplicação são cadastradas, tá? Eu tenho aí o formulário e o nome da ação. Nós já vimos até um exemplo disso aí numa videoaula anterior. Daí eu tenho o papel, né? Todos os papéis são cadastrados aí. Se o papel tiver acesso completo, eu nem verifico as funções. Se não, daí eu tenho que descer a lista de funções e verificar se esse usuário, né, o usuário vinculado a esse papel, tem acesso ou não a determinada ação. E eu faço isso através desse vínculo aqui na tabela papel função, tá? Bom, para eu entender como é que funciona essa autenticação, eu vou debugar o cliente e o servidor. Eu vou abrir aqui o server container. O server container ele tem aquele componente de autenticação HTTP, né? Aqui o método dele, eu vou colocar um breakpoint aqui. E no lado do cliente, eu vou abrir o formulário de login e colocar um breakpoint aqui no botão confirmar, tá? Vou executar o servidor. Aí está. Vou executar agora o cliente. Pronto. Vou primeiro entrar com o usuário que tem acesso completo. Confirmei. Ele aparece, ele para aqui no if do login. Vou pressionar F7. Pronto. Daí ele vai verificar aqui se eu estou no formulário administrativo. Não é o caso, então ele passou aqui para o seção autentica o usuário. Eu vou matar os dois, que eu passei direto. Vou executar novamente o servidor. Vamos executar o cliente. Pronto, eu quero parar aqui, ó, nesse seção autentica o usuário. Eu vou pressionar F9 então. Ele já parou aqui e aqui eu vou pressionar um F7. Aí, ó, ele vem para o get sessão, ele vai pegar a instância da sessão do usuário. Eu vou logo colocar um breakpoint aqui para não correr o risco de não passar por aqui, tá? Vou pressionar F9, ele está aqui no formulário base ainda pegando a instância da sessão, tá? Mas eu já sei que ele vai parar em autentica usuário, que tá aqui, ó. Então eu já vou pressionar um F9. Pronto. Já parou em autentica usuário. O que ele vai fazer então, ó? Em id sessão eu não tenho nada. Daí ele vai chamar esse método aqui para criar um ID único para essa sessão, tá? E aí está, ele criou um ID único, agora ele vai criar um hash desse ID. E aí está, tá? Esse é o hash então dessa sessão para esse meu usuário. Legal? O que ele vai fazer agora? Ele vai pegar o login, que é 1, vai pegar a senha, que é 1, e vai criptografar isso aí para mim, nesse senha crypt aqui, ó. Legal? Essa senha aqui é a que tem que estar cadastrada lá no banco de dados, né? Daí ele vem nesse set basic authentication. O que é que faz esse set basic authentication aí? Ele pegou o login, juntou com o pipe, pegou o ID da sessão e pegou a senha crypt. O que ele vai fazer agora? Ele vai chamar o método usuário de usuário controller. Vou
colocar logo um breakpoint aqui, F9, vai definir um filtro aqui para mim, ó, login 1 e senha, o MD5 da senha, né, e ele vai aqui utilizar o get, ó. Quando chega lá no servidor, como eu tenho aqui o método para autenticar, ele primeiro vai passar por esse método de autenticação, tá? Então o valid ele começa passando como false, daí ele pega aqui o valor do login, que é 1, pega o valor do ID da sessão que foi definido no lado do cliente, e aqui ele vai pegar a sessão do usuário, né, que no caso não existe essa sessão ainda, tá? Então ele vai passar batido aqui nesse if, né, porque a sessão não existe ainda, e ele vai verificar agora se o usuário existe. Vou pressionar um F9, ele vai vir para cá mesmo, tá? Daí ele vai chamar o método getUsuário, passando o ID da sessão, o login e a senha. Ele já retornou um usuário aqui, ó, tá? Usuário 1, colaborador 1, papel 1, login 1, a senha, data de cadastro, administrador sim, tá? Lá no papel, o que me interessa aqui, não é nem esse administrador sim, ó, F administrador sim, que tem usuários. Esse campo aí não está sendo mais utilizado, mas lá em papel, acesso completo sim, ó, né? É isso que eu vou utilizar no lado do cliente para nem verificar quais são os acessos que ele tem, tá? Daí, como tudo deu certo, né? Como ele retornou um usuário, valid true, vou pressionar logo F9. Agora a sessão já existe, ele retorna para o lado do cliente, né? E ele já executou aí a aplicação, tá? Nem verificou mais se existia funções, né? Qual era a lista de funções desse usuário, nada disso, tá? Ele já executou a aplicação porque o usuário ele tem acesso completo. Deixa eu retornar aqui no login. Aqui no autentica o usuário, vou colocar um breakpoint aqui no momento em que ele verifica se existe acesso. Aqui, ó, verifica permissões, tem acesso. Dentro de sessão tem o método tem acesso, tá? Vai ser aqui, ó. Vou colocar o breakpoint bem aqui dessa vez, ok? Vou tirar o breakpoint do login. Dentro de sessão usuário, vou colocar o breakpoint no método tem acesso, ok? F9. Você vê que quando eu estava debugando aqui no lado do servidor, né, eu poderia ter entrado aqui nesse método getUsuário, tá? Pressionei F7 aqui, ele teria entrado no método getUsuário, né? E aqui, ó, ele teria entrado no usuário controller.usuário. Aí você vai entrando e você vai vendo como as coisas funcionam, né? Daí bem aqui no Result T2T consultar, clica no método consultar e você vai entrando até chegar no ORM. Começa no server container, passa pelo usuário controller, chega no ORM e você vai vendo toda a cadeia de funcionamento. Legal? Então faça isso, debugue o método assim, entrando com o F7 nos métodos para você entender como é que a coisa funciona, tá? Pronto, eu vou executar de novo aqui, ó. E aí eu estou no autentica usuário, né? Vou tirar esse breakpoint daqui, vou pressionar F9. Estou agora no usuário controller. Também vou tirar esse breakpoint, vou pressionar F9. Agora eu parei lá no método tem acesso, ó. Se o usuário tiver acesso completo, já retorna true. Então vamos ver aqui, o usuário é o usuário que foi retornado lá do servidor, né? Como é que está o papel dele aqui, ó? Usuário, papel, acesso completo sim, né? Então acesso completo sim
ele já vai retornar true. Aí, ó, já retornou true e já entrou na aplicação, tá? Agora eu vou entrar com o usuário 2, que não tem acesso completo. E a gente vai ver o que é que vai acontecer. Passou direto. Ah, eu tirei o breakpoint aqui, né? Sem querer. Vamos lá. Usuário 2. Agora o usuário que ele retornou aqui, o papel dele não tem acesso completo. Ó. Acesso completo é não. Então ele vai vir para cá. Vou pressionar F9. Exatamente. Daí ele vai pegar a lista de permissões aqui, ó. Olha só, esse cara aí só tem acesso à empresa para inserir, tem acesso ao banco para alterar, tem acesso ao banco para excluir, tem acesso à pessoa para acessar o menu e só. Né? O resto aí é lixo. Tá? Só são esses acessos que ele tem. Tá? De onde foi que ele carregou essa lista de permissões? Já está carregado aí. Mas como foi que ele carregou isso aí? Aí você vai descobrir debugando novamente aqui do começo. Tá? Coloca o breakpoint aqui. Depois que ele logar, aí você vai ver o que acontece nesse view empresa sessão controller. Né? Você vai verificar o que acontece aqui assim, nesse empresa na sessão. Tá? Vai debugando calmamente até você descobrir como tudo acontece, ok? Então aqui eu vou pegar a lista de permissões. Daí ele vai fazer o laço. O P formulário aqui é o F menu. Né? Infelizmente ele não está me mostrando qual é o formulário que está aparecendo no item corrente do enumerator. O P-nome aí é o action unidade produto, mas ele também não está me mostrando qual é o item que está no enumerator aqui nesse debug. Né? Eu teria que matar aqui a aplicação e debugar de novo para isso aí provavelmente aparecer, tá? Esse debug do Delphi 2010 é todo bugado, né? A gente teria que fazer um debug no debug do Delphi. Né? Tá, mas vamos para frente. Então, olha só, ele vai realizando aí esse laço, né, nesse enumerator da nossa lista de permissões, tá? E quando ele encontrar, né, o nome do formulário nesse enumerator que bata com o formulário que nós estamos varrendo, ele vai setar como habilitado. Ele vai retornar aqui, olha. Caso o habilitado seja igual assim, ele vai retornar como true e vai quebrar o laço, tá? Quando ele terminar de fazer isso aí, daí apenas as opções que ele tem acesso é que vão ficar disponíveis. Né? Pessoa, lá em financeiro, não tem acesso a nada aqui. Né? Só tem acesso mesmo a pessoa e só para consultar. Né? Inserir, alterar, excluir. Ele não tem acesso a nada. Legal? Bom, esse controle de acesso ele funciona, mas ele é um pouco complexo. Né? Não diria complexo a parte da modelagem dele, mas a parte da implementação. Como está descendo essa lista de funções, essa lista de permissões, como ela está sendo persistida no banco de dados, né? Não é algo muito simples de manter, tá? Se for implementado por um colega e ele dominar essa implementação, se ele for embora e passar para um outro colega, isso vai demorar um pouco até entender como a coisa funciona, tá? Fica então o seguinte exercício para você: debugue com calma essa questão do login para você compreender plenamente como é que funciona o controle de acesso, tá?
abra duas instâncias do Delphi, como eu fiz aqui, ponha os breakpoints lá no servidor, ponha os breakpoints aqui no cliente e debugue com calma, né? Ia dizer aqui, perca tempo com isso, mas não é perder tempo, né? Ganhe tempo fazendo isso daí, tá? Passe um tempo debugando essa parte da infraestrutura, né? Porque dominando isso daqui, você terá condições, né, de discutir junto com os outros colegas no ambiente de suporte a esse treinamento para nós melhorarmos essa questão do controle de acesso do nosso ERP, tá bom?